Olá, olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bênção! Hoje, 19 de fevereiro de 2025, estamos aqui para a nossa aula, a de número 220, para nós uma satisfação muito grande podermos, online, não é ao vivo, estar com os irmãos aqui através do nosso perfil no Instagram, CETADB, mas também, não é, saber que muitos dos nossos irmãos que não têm perfil no Instagram vão poder assistir a esta aula através do nosso canal no YouTube. E lá no YouTube também é CETADB, você pode pesquisar e se não estiver inscrito, se inscrever, porque com certeza tem algo de Deus e de bom para a sua vida ali no nosso canal. Este módulo aqui é o módulo do nosso curso de perguntas escatológicas. Esse material é uma especialização que o pastor Ciro escreveu especialmente para o curso do CETADB. São está bem aqui, ó, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Ou seja, através de perguntas e respostas, o pastor Ciro apresenta o plano escatológico que nós, na Assembleia de Deus, acreditamos, ensinamos, né, e professamos. Olha só aqui, ó. Uma pergunta delas, a de número 41 está na tela. Ó. A iminência está relacionada com o arrebatamento ou com a manifestação do Senhor? Aí o pastor Ciro está respondendo a esta questão. Ele dá as informações a respeito. A pergunta de número 42. Por que um será levado e outro deixado? O que isso significa? Tem a resposta na sequência para essa questão. Olha, outra questão, a 43. A parábola das 10 virgens é mesmo para a igreja, visto que a noiva não aparece? Está aí a resposta na sequência. Depois a pergunta de número 44. E se você observar comigo aqui, são exatamente... Olha aqui, ó, na página, deixa eu pegar, ó, pergunta de número 101. O que é a Nova Jerusalém e quem habitará nela? Essa é a pergunta de número 101. Está aí também a resposta, não é? A devida explicação. Então, como você pode perceber, são 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Você pode adquirir esse curso, este módulo é um módulo único, não é? Através do qual você vai conseguir se especializar neste assunto que é a escatologia bíblica. Eu vou fazer assim, ó, eu vou deixar fixado aqui o meu WhatsApp. Deixa eu deixar aqui para os irmãos, porque você pode me chamar ao final da aula e aí eu vou passar demais informações, como você se inscreve para o curso e também como você vai conseguir fazer o pagamento deste material para o curso de escatologia bíblica. Nós temos vários irmãos que estão conosco, inclusive aqui na live, e que já fizeram, né? Já fizeram o curso, já receberam o seu certificado, porque o material ele engloba também o certificado para aqueles que chegam até a conclusão do curso. Deixa eu passar aqui. Então, essa é a questão. Depois vocês podem me chamar, está fixado aí esse número que está fixado, 43 99960 8886, é o meu WhatsApp pessoal. Eu vou passar aqui também para os irmãos os contatos do CETADB, para que você possa tirar um print aí na sua tela. Olha só. Aí está o telefone fixo, o WhatsApp da secretaria, nosso e-mail, nosso site e as nossas redes sociais. Tire um print e depois você também pode chamar-nos aí através dos contatos da própria escola. Você também certamente será muito bem atendido, não é? Muito bem. Olha só. Queiroga Elias está em Portugal. Seja muito bem-vindo. Vila Madalena de São Paulo é o José Carlos Nascimento. Seja bem-vindo. O Moacir Filho, olha aí, Barbalha no Ceará. Esse tem estado sempre com a gente aqui, não é? Inclusive tem núcleo do CETADB lá na igreja. Melquisedeque Correia, ele escreveu eu quero. Então eu vou deixar registrado aqui. Assim que acabar aqui a live, eu vou mandar para você uma mensagem no seu direct aqui do Instagram. Então você fique atento lá, porque se você não estiver seguindo o perfil do CETADB, a gente não vai conseguir trocar mensagens, tá joia? Você precisa estar seguindo o nosso perfil para que a gente consiga trocar mensagens, tá bem? Não verifica essa questão lá.
porque eu vou mandar a mensagem assim que concluir a nossa live hoje. A nossa previsão aqui é de encerrarmos por volta de 23 horas. Olha só, a cantora Emanuela fez a especialização escatológica, é ótimo, também fez o curso de educador cristão do CETADB, é bênção de Deus. Pois bem, meu pastor, deu certo aí? Ajustou? Que agora foi, né? Então vamos lá. Eu não estava conseguindo solicitar, não sei o que aconteceu. Mas não há problema, a gente se acha. Aqui a gente se acha. Muito bem, meus irmãos. Parece até que a gente começou ontem com esse negócio, né? Pois é, rapaz. Eu tava verificando o mês que vem agora, mês de março. Como a gente começou no dia 20 de março, não é? Dia 20 de março agora vai fazer 5 anos. 20 de março de 2020 agora vai fazer 5 anos. E eu vou dizer para você, rapaz, às vezes a gente para assim, nem parece que tem tanto tempo que a gente faz, né? Parece que é de recente. O tempo está passando muito rápido. A nossa situação é essa. Eu estou desconfiado que eu estou envelhecendo. Deixa eu aproveitar aqui, né, a nossa audiência para parabenizar o nosso CETADB pelos seus 15 anos, hein? Que bênção. Completamos 15 anos ontem. 15 anos, olha aí, que bênção. Desse jeito. Parabéns. E foi ao irmão, à irmã Eliane, a toda a equipe aí em Apucarana e todos os nossos professores e alunos espalhados pelo mundo, né? Com certeza. Pelo Brasil e pelo mundo. Não tenha dúvida. Foi corrido para a gente aqui, tem sido corrido, né, esses dias, e aí nós não conseguimos nos organizar para fazer aquele churrasquinho, né? Aquele que a gente tem que fazer, né? Aleluia. Né? Mas vai sair. A verdade é que vai sair. Vai sair. Ele vai Deus sair. proverá. Ontem foi muito corrido, hoje não foi muito diferente, porque na verdade nós tivemos uma semana abreviada, semana passada nós tivemos um feriado aqui de dia da padroeira da cidade, aí não pudemos trabalhar porque não conseguimos fazer acordo sindical, aí tivemos que deixar de folga, aí quebrou a semana, aí na outra semana já vai emendar com o carnaval, vai ficar 5, 6 dias, enfim, é uma luta, mas vamos lá. Os eventos. Deus é bom. Paulo. Deus é bom. Olha, o Asfiano está na área, o Asfiano é dos nossos, é uma benção fazer parte dessa equipe. Asfiano é dos nossos, está com a gente aí. Asfiano atende igrejas que têm núcleos. Aí ele começou trabalhando com a gente, atendendo alunos individuais, e aí prosperou no trabalho e hoje atende núcleos. Glória a Deus. Mas vamos lá. Pastor Ciro Zibordi, o que quer dizer a Bíblia quando menciona que a besta emerge do mar? É a nossa primeira questão nesta nossa aula de número 220, hoje, 19 de fevereiro de 2025. Então, o termo besta em Apocalipse é uma referência ao anticristo e o seu império. Se bem que é preciso distinguir que há duas bestas. A besta que emerge do mar, que é aqui relacionada com a nossa questão, e a besta que sobe da terra, né? A besta que sobe do mar. Muitos hoje nem há alguns escritores que até evitam o termo besta, né, por causa do animal, né? Preferem até usar outro termo. Mas o termo realmente no grego, né, é terion, né? Terion, que se refere, na verdade, a um animal, né? A um monstro, vamos dizer assim, que foi traduzido por besta. Então, esse termo besta, mais precisamente um animal selvagem, isso para mostrar, como diz o mestre Antônio Gilberto no seu livro Daniel e Apocalipse, na página 151, ele diz que isso mostra o caráter bestial, animalesco, baixo e vil do anticristo. Então, a gente não precisa se alongar muito, nós não precisamos alongar muito para dizer que a besta é o anticristo. Eu só fiz essa menção porque hoje em dia tem um grupo de teólogos afirmando que não é uma referência ao anticristo, na verdade é uma referência ao governo anticristão, mas não a uma pessoa. Mas nós vemos ali em Apocalipse claramente a descrição de uma pessoa. Claro que vai haver também um governo, e ali também se menciona o seu governo,
Mas claramente, quando nós vemos o Apocalipse capítulo 13, a gente vê ali dois prepostos de Satanás, né? A primeira besta, que é o anticristo, que sobe do mar, e a segunda besta, que é o falso profeta, um líder religioso. O anticristo é um líder político, mundial. O seu governo vai ter uma abrangência mundial. E Apocalipse 16, versículo 13, mostra que vai se formar uma tríade. Satanás, que é o dragão. Satanás é uma pessoa. E ele, claro, está por trás de tudo. Ele é o antideus, vamos dizer assim. E ele vai formar uma tríade, uma falsa trindade, com o anticristo, o próprio nome já diz, aquele que se levanta contra Cristo, contra a sua igreja, contra tudo que diz respeito a Cristo. E o falso profeta, como se trata de um líder religioso e que vai levar as pessoas a adorarem o anticristo, claramente é uma imitação também do Espírito Santo. Então é o anti-espírito, vamos dizer assim. Então nós vemos que é uma tríade satânica. Agora, essa besta subir do mar, dentro do próprio livro de Apocalipse, nós vamos encontrar no capítulo 17, versículo 15, se o senhor puder ler, por gentileza, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, nós vamos ver que esse mar representa povos, multidões, nações, línguas, indicando que o diabo, ou seja, o dragão, está recrutando o seu líder mundial conquistador, que encontramos pela primeira vez em Apocalipse 6 e 2, né? Então, nos últimos 42 meses, só para ler aqui um ponto que eu escrevi, esse homem esteve consolidando o seu poder como um magnata e tirano mundial. Agora ele será transformado num personagem satanicamente possuído por um poder maligno, sobrenatural. Aqui citando também o autor Morgan, que é um autor da CPAD. O livro não está próximo aqui, mas eu tomei nota. Mas, por gentileza, Apocalipse 17, versículo 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então o próprio livro de Apocalipse mostra que águas aí no livro de Apocalipse é uma referência a povos, multidões, nações, línguas, porque o anticristo ele vai emergir. Aí, mais precisamente, nós podemos acreditar que ele vai emergir. Aí, a Bíblia não diz exatamente a que povo ele pertencerá, né? Alguns se arriscando aí, falando que ele vem lá do mundo islâmico e tal, mas a Bíblia menciona, nós tivemos aqui até uma... Tá chegando bem meu som aí? Tá sim, tá ótimo. Nós tivemos uma aula em que nós falamos sobre Daniel capítulo 7, capítulo 8, e ali nós vimos, né, sobre aquela confederação de nações, na verdade, né, representada pelos 10 dedos da estátua do capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, e também os 10 chifres. E também tem um chifre pequeno que vai surgir e vai vencer 3. Ali já começa a se explicar que um rei que vai abater 3 outros reis. E ali nós vemos o início do império, o anticristo ascendendo, na verdade, né? Mas nós não temos ali, com base nessas passagens, assim, uma informação precisa, porque a pergunta que muitos fazem, qual é a nacionalidade do anticristo? Então não dá para saber exatamente qual é a sua nacionalidade, mas aqui o texto diz que ele emerge dentre povos, dentre multidões, dentre nações, dentre línguas, porque isso significa que ele vai ter um grande apoio no seu início. Ali muitos vão apoiá-lo, ele vai ser aclamado como realmente um grande líder, alguém que tem um grande poder de negociação, que ele vai ser alguém que, por meio da diplomacia, a priori, vai alcançar muitos objetivos. Nós já falamos aqui, inclusive, em outra ocasião, das 3 forças históricas que dominam o mundo: a força ocidental, representada pela OTAN,
a força eurasiana, representada sobretudo por China e Rússia, e a força muçulmana, ou islâmica, representada pela Irmandade Muçulmana. Essas três forças hoje, elas rivalizam, elas estão medindo forças, especialmente né, a força eurasiana e a força ocidental, elas estão aí numa bipolaridade, vamos dizer. A gente vê isso até no Conselho de Segurança da ONU, né? Que os 5 países fixos são exatamente 3 da força ocidental, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, e 2 da força eurasiana, exatamente China e Rússia. Então há uma bipolaridade hoje no mundo, e uma terceira força também que domina a pauta na ONU, inclusive, que é a força muçulmana. Então, o anticristo, quando ele ascender entre povos, nações, como diz aí, multidões, ele vai ter aí, pelo que tudo indica, grande êxito no sentido de fazer com que essas 3 forças façam um acordo, que está previsto lá em Daniel 9, 24 a 27, que vai permitir a construção do templo, porque hoje, do jeito que o mundo está, seria impossível levantar-se o templo lá em Jerusalém. Mas isso acontecerá quando o anticristo, muito possivelmente, né, quando o anticristo ascender ao seu trono, por assim dizer. Né? Ele vai ter um império que vai durar pouco tempo, mas ele vai ter um império. Maravilha! Está esclarecida essa situação, né? O fato é que o tal que vai se levantar aí será uma pessoa de bastante influência, né? Porque vão dar ouvidos para ele. Avançando então, meu pastor, na nossa pauta a respeito de Apocalipse capítulo 20. Como compreender Apocalipse 20, versículos 11 e 15? Então, os versículos 11 a 15 mencionam o juízo final, que tem muitos pormenores. Mas falando especificamente dos versículos 11 e 15, eu creio que o irmão que fez a pergunta tem dúvidas específicas sobre esses 2 versículos. Então, o versículo 11 diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Então, há uma referência ao trono branco, que é o trono em que o justo juiz, o Senhor Jesus, no caso, vai se assentar para julgar no último grande julgamento, conhecido como juízo final, o julgamento do trono branco, em que somente os ímpios serão julgados. A palavra grande aí, no grego megas, denota o poder, a glória, evidentemente, de Deus. O termo branco, leucos, indica a sua santidade e justiça. Então a glória desse trono, ela é tão intensa que o universo não pode se suster diante do fogo do julgamento. Por isso que diz aí, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Isso já é, se nós lermos o primeiro versículo do capítulo 21, nós vemos que já é uma referência da destruição. Deus vai destruir os céus e a terra para fazer, diz a Bíblia, novo céu e nova terra. Então a glória do trono é tão intensa que o universo não pode se suster diante do fogo do julgamento. A terra atual, portanto, contaminada pela transgressão de Adão, foge da presença de quem está no trono, não se achou lugar para eles, diz o texto. Ou seja, o poder e a glória do justo juiz ofuscarão a terra e o céu a ponto de desaparecerem. Essa descrição, como eu falei, se encaixa com Apocalipse 21, versículo 1, porque ali se diz: "E vi um novo céu e uma nova terra", porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora, quem se assentará nesse trono grande? Porque aí se diz que a terra e o céu fogem da presença. Agora, embora não esteja aí explicitamente mencionado, nós sabemos que com essas características, o único que poderia sentar nesse trono é o nosso Senhor, justo juiz. Então lembremos que é Jesus, não é? Alguém poderá dizer: como que o irmão afirma de maneira peremptória que é Jesus? Não pode ser Deus Pai? Mas lá em João capítulo 5, versículo 22, Jesus diz que o Pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo juízo. E Paulo também, em sua segunda carta, capítulo 4, escrevendo a Timóteo, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, veja, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então, o Senhor Jesus, ele há de julgar os vivos e os mortos. Atos 17, 31 também diz que Deus, o Pai, designou um dia em que há de julgar o mundo. E disso deu certeza, designando também aquele que vai julgar, que é o Senhor Jesus. Atos capítulo 17, versículo 31. Então, sem dúvida, o nosso Senhor julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão, em cumprimento da profecia do Salmo 9, versículo 8. Ele vai ser, então, o justo juiz em todos os juízos escatológicos. Nós já fizemos menção aqui que os juízes escatológicos são aqueles 5 julgamentos, pelo menos, que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. O primeiro, logo após o arrebatamento da igreja, que não é um tribunal forense, mas é um tribunal apenas para premiação dos salvos, que é o tribunal de Cristo. Em seguida, nós vamos ter também o julgamento de Israel, o julgamento dos gentios, que nós até fizemos menção na semana passada, o julgamento do diabo e seus anjos, isso já após o milênio, e o julgamento final, que é o julgamento do trono branco. Então, esse versículo 11, ele faz menção desse grande trono branco, sobre o qual está sentado o Senhor Jesus, embora o seu nome não seja mencionado. Agora, o versículo 15, o nosso irmão também pergunta sobre o versículo 15, se o senhor puder ler aí também, pastor Rex, por gentileza, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se você ler os versículos anteriores, que a gente não está lendo aqui para ganhar tempo, você vê os critérios do julgamento. Diz que os livros se abrirão. Os livros se abrirão e será aberto também o livro da vida, dando-se um destaque aí, portanto, para o livro da vida. Claro que isso é linguagem pictórica, né? Linguagem simbólica. Não quer dizer que você vai chegar lá e livros, literalmente, vão ser abertos, como muita gente pensa. Isso é uma linguagem figurada, mas falando de uma realidade, porque o julgamento ele é real. Agora, Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, ele tem não somente a onisciência, mas como também a onissapiência, vamos dizer assim, né? Que são duas coisas que estão ligadas, mas são diferentes. O conhecimento propriamente dito, mas também a sabedoria para aplicar o conhecimento. Deus o detém também, a onissapiência, a onisciência e a onissapiência. Então, Deus sabe de tudo. Deus conhece as motivações. Deus sabe o que está em todos os corações. Deus sabe de tudo. Nada lhe escapa. Então, é esse o sentido de que os livros se abrirão. E o destaque para o livro da vida é porque o livro da vida é justamente aquele livro que comprova que alguém é salvo. Então, salvo em Cristo, claro, o seu nome já está no livro da vida. E ele não precisa se preocupar de que ainda haverá um julgamento para comprovar que o nome dele está lá. Muita gente pensa isso, porque diz ali que todo aquele cujo nome não estiver no livro da vida, o irmão leu aí, será lançado no lago de fogo. Agora, isso aí é para os ímpios, porque os seus nomes não estão lá. O servo de Deus, ele já tem a certeza aqui e agora de que o seu nome está no livro da vida, porque Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, terá ainda que saber se ele está ou não salvo, não. Tem a vida eterna e não entrará em juízo, ou seja, ele não vai comparecer diante do juízo na qualidade de réu, mas passou da morte para a vida. Então, os critérios para o juízo final estão apresentados aí. Os mortos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros. Quer dizer que ninguém poderá se justificar. Deus sabe tudo. Nada escapa. Por isso que a Bíblia diz, abrir-se-ão livros, e aquele cujo nome não constar no livro da vida será lançado no lago de fogo.
Isso significa que o Senhor tem o registro de tudo que fazemos. Cada um será julgado segundo as suas obras e responsabilizado por seus atos. Então, citando aqui novamente o mestre Antônio Gilberto, no seu livro Daniel e Apocalipse, ele diz o seguinte: este julgamento não é coletivo, mas individual. Não haverá injustiça. Primeiro, porque o juiz é perfeito em justiça. Segundo, porque o julgamento será conforme as obras de cada um. Assim sendo, o grau de castigo de cada um variará. Então, aqui nós vemos a importância desse julgamento. Agora, e os critérios, né? Agora, aqui se diz que aquele cujo nome não for achado inscrito no livro da vida será ou foi lançado, né? Porque é a descrição, João viu, né? Então ele escreveu o que ele viu. Então já vi alguém falando, não, já aconteceu. Apocalipse está tudo cumprido porque o verbo está no passado. É claro, porque João está descrevendo o que ele viu. Então a visão de João, para ele, do ponto de vista dele, já tinha passado, mas a visão é uma referência ao futuro. Por isso que João fala, não é? Aquele que não foi achado na visão que ele estava contemplando, na revelação que Deus lhe deu, aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas isso é uma referência ao futuro. Então, com respeito ao lago de fogo, que aqui diz que os condenados então vão para o lago de fogo. E se menciona também que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Veja, não está no versículo 15, mas está nos versículos anteriores. Porque é uma referência, nós já explicamos em outra ocasião, que morte e inferno são termos, figuração de linguagem aí, né? São termos metonímicos, são metonímias. Sendo que a morte aí, no caso, não representa a morte propriamente dita, mas representa os corpos dos mortos. E o Hades, que aí aparece como inferno, mas o termo no grego é Hades. Hades é a habitação das almas dos mortos. Por quê? Porque no juízo final vai haver a ressurreição. E na ressurreição, o que vai acontecer? O que é a ressurreição? A morte é a separação da parte material da parte imaterial. Na ressurreição, ocorre a reunião da parte material que está na terra, o corpo, com a parte imaterial que está no Hades, no caso dos ímpios. Então, o mar dará aos seus mortos, diz a Bíblia, os corpos, no caso, né? Então, a morte, quando diz que a morte dará aos seus mortos, é que onde estiver um corpo, ele comparecerá e vai ser reunido a sua parte imaterial que está no Hades. Quando a Bíblia diz que a morte e o Hades, aí inferno, infelizmente a palavra inferno não é a melhor. Os tradutores optaram por essa palavra, mas nós sabemos que Hades no grego não é o inferno final, é uma antessala do inferno final. O inferno final é o Guiena, ou o lago de fogo, como está aqui em Apocalipse. Lago de fogo. Lago de fogo equivale ao Guiena, que é o inferno final. É onde a pessoa será lançada, o ímpio, no caso, após o juízo final. Então, em resumo, os corpos, juntamente com as almas, ou seja, o ser humano integral, formado por espírito, alma e corpo, essas três partes vão ser reunidas, evidentemente, para a pessoa receber a sentença, e aí então aquele cujo nome não constar no livro da vida, que são todos os ímpios, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, diz a Bíblia. Então, eu creio que nós até usamos essa, eu não me lembro se foi na semana passada, ou talvez foi na aula da escola dominical, são tantos temas, né? Tantos temas e assuntos. Você acaba confundindo uma coisa com a outra, mas eu creio que foi na aula da escola dominical que eu fiz menção novamente daquela frase, né? Aquele que nascer duas vezes, morrerá uma vez. Ou seja, aquele que nasceu do ponto de vista natural e também nasceu do ponto de vista sobrenatural, ou seja, o novo nascimento, só vai provar a primeira morte. Claro, aquele que for arrebatado é uma excepcionalidade. Se bem que mesmo aquele que for arrebatado,
ele está sofrendo hoje os efeitos relacionados com a morte que entrou no mundo. Então, a cada dia nós estamos morrendo, as nossas células, a gente está sofrendo os efeitos deletérios do pecado. Então, de certa maneira, nós estamos provando a primeira morte. Ainda que no dia do arrebatamento nós estejamos vivos, nós estamos sofrendo por causa do pecado de Adão, porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas nós estamos provando somente a primeira morte. A primeira morte. Porque aquele que nasce duas vezes não vai sofrer o dano da segunda morte. Agora, aquele que só nasceu uma vez e não terá nascido de novo, ou seja, ou talvez se desviado da verdade, portanto, se tornou nulo os efeitos do novo nascimento, essa pessoa vai sofrer o dano da segunda morte. Por isso que o texto diz, aquele que não tiver inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, e a Bíblia diz que o lago de fogo é justamente a segunda morte. Segunda morte, diz antes, né? Versículo 15, não se menciona, mas quando fala ali que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, então isso é a segunda morte. Eu creio que é isso, pastor X. Poderíamos falar aqui, se continuarmos falando, vão surgindo outros assuntos, e aí não dá tempo de responder as outras perguntas. Mas eu creio que deu para dar um resumo aí desses dois versículos que aludem ao juízo final, trono branco. Maravilha, meu pastor. Agora, a questão que segue é a respeito da volta de Cristo ou arrebatamento. O que é correto dizer? Volta de Cristo ou arrebatamento? É a dúvida que nos foi encaminhada aqui. Veja, ambos os termos estão corretos. Agora, se a gente for definir de uma maneira mais específica, há uma diferença. Por quê? A volta de Cristo propriamente dita, se bem que ele volta para a sua igreja, né? E é uma volta também, porque Jesus falou, mesmo uma referência ao arrebatamento, Jesus disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então não deixa de ser uma volta, porque se ele virar outra vez, claro que o arrebatamento também pode ser chamado de uma volta, à luz de João, capítulo 14, versículo 3. Porém, de uma maneira mais específica, teologicamente falando, eu penso que a volta de Cristo, propriamente dita, é quando ele pisar aqui na terra. Porque quando ele veio a primeira vez, ele pisou na terra, ele andou na terra. E a Bíblia diz em Zacarias, capítulo 14, versículo 1, que naquele dia, ou seja, o dia da volta de Jesus, quando ele virá em poder e grande glória, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E quando Jesus subiu a partir do Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, a Bíblia diz que os discípulos estavam olhando para cima e dois anjos, dois varões de branco, se puseram junto deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, eles viram Jesus subindo em pessoa, a partir do Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz em Zacarias 14 que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então a volta de Cristo, propriamente dita, é quando ele pisar aqui na terra. E o arrebatamento, que não deixa de ser uma vinda, claro que é uma vinda, não é a volta, vamos ver assim, a rigor, mas claro que ele vem até as nuvens para receber a sua igreja e nós iremos ao encontro dele. Ah, irmão Ciro, então não está defendendo 3 vindas? Ele vem a primeira vez, vai vir a segunda e a terceira? Não. Eu não estou defendendo 3 vindas, porque a rigor, a segunda vinda, ela contempla vários eventos. A segunda vinda não é apenas assim algo rápido, né? Como querem os irmãos pós-tribulacionistas, que juntam o arrebatamento com a segunda vinda,
e transforma, na verdade, a doutrina na doutrina do ioiô, ou do elevador, né, que sobe e já desce. A Bíblia mostra que há eventos intervalares, há eventos entre o arrebatamento e a descida de Jesus à terra, propriamente dita. Então, não é o mesmo evento. Claro, há um grande evento e outros pequenos eventos, mas todos dentro da segunda vinda, por assim dizer, um termo abrangente. Uma segunda vinda que abarca 7 anos. Assim como a primeira teve 33 anos, não há problema de a segunda ter pelo menos 7. E ela vai ter 7, por quê? Porque entre o arrebatamento e a descida propriamente de Jesus à terra, vão acontecer eventos, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. E ali, enquanto isso, tem o período tribulacional na terra, e só depois que Jesus desce com a igreja, conforme Apocalipse capítulo 19. Então, qual é correto dizer? A volta de Cristo ou o arrebatamento? Ambos estão corretos, desde que você entenda o sentido de cada um desses termos. A volta de Cristo propriamente dita é quando ele pisar na terra, como diz lá em Atos capítulo 1. Da mesma maneira que ele subiu a partir de Jerusalém, ele descerá lá em Jerusalém, de maneira visível, não é? O arrebatamento é a vinda, também pode ser chamada de volta, vamos dizer assim, mas uma volta específica. É a volta somente para a igreja. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz o quê? Que ele vem segunda vez para quem? Ele vai ser visto por quem? Ali é uma referência ao arrebatamento. Porque na descida de Jesus à terra, a Bíblia é clara, todo olho o verá. Descerá à vista de todos o verão. Agora, no arrebatamento, somente a igreja o verá. Por isso que nós chamamos de arrebatamento secreto. É nesse sentido. Não é no sentido que aqueles que zombam da nossa posição dizem. É tão secreto que você nem acha na Bíblia, e não sei o quê, aquelas brincadeiras que eles fazem. Mas, na verdade, quando nós usamos o termo secreto ou invisível, é invisível para o mundo, porque somente é invisível no sentido de que o mundo não vai saber do que se trata. Não vai perceber, né? O mundo poderá até perceber que vai desaparecer o povo de Deus da terra, mas não vai ter o encontro com o Senhor, não vai ver o Senhor, somente a igreja verá o Senhor. Então é um encontro secreto. É um encontro secreto com o Senhor. Ninguém vai ver, ninguém vai ouvir o Senhor. É tudo para a igreja. Então, será visto por aqueles que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então, é essa distinção que nós temos que observar. Maravilha. A próxima questão, meu pastor, que nós temos aqui na pauta para hoje é a respeito da volta de Jesus. Jesus voltou de forma invisível no ano 1970. Olha, eu até pesquisei para ver se eu achava alguma matéria sobre isso, mas, sinceramente, eu não encontrei nada, não é? O que eu sei, na verdade, não sei se o irmão fez confusão, a posição dos hiperpreteristas, né? Porque os preteristas são aqueles que interpretam o livro de Apocalipse colocando o futuro no passado. Mas eles ainda, mesmo sendo preteristas, eles acreditam que Jesus voltará. Mas os hiperpreteristas, eles acreditam que Jesus já veio, que chega a ser uma heresia isso, porque acaba negando, não é, a própria segunda vinda, que Jesus virá. Mas eles acreditam que Jesus já veio no ano 70. E se ele veio no ano 70 e ninguém viu, ele teria vindo de maneira invisível. Agora, isso é totalmente antibíblico, porque nós acabamos de dizer agora há pouco, não é? Que a volta de Jesus ela é visível. Visível. Ele virá à terra de maneira visível. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. E a profecia de Daniel 7, versículos 13 e 14,
diz que o Filho do Homem, ele vai descer para reinar. Se não puder ler, por gentileza, esse texto, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, veja que é o Filho do Homem. Aí não é o Filho de Deus, é o Filho do Homem. Por quê? Tem diferença? Tem. Porque o termo Filho do Homem, aplicado a Jesus, diz respeito à sua humanidade perfeita. Jesus como homem. Filho de Deus, alguém, não sei com quem as pessoas têm aprendido essa doutrina nova que tem aí. Claro que os unicistas defendem essa posição, mas tem gente no nosso meio dizendo que Jesus, ele só é filho de Deus a partir quando ele nasceu, que aí ele tem um relacionamento com o Pai. Não. Jesus é o filho unigênito do Pai. E diz a Bíblia que Deus deu o seu filho unigênito. Então, Jesus é filho antes de nascer, filho de Deus. Antes dele se fazer homem, antes dele se encarnar, ele já era filho de Deus. Desde sempre. Desde sempre. Não é que ele se tornou filho quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi gerado no ventre de Maria como filho do homem. E aí que nós vemos até irmãos confusos com aquela expressão mãe de Deus, né? Achando que ela é correta, uma expressão que leva à mariolatria. E aí alguém tenta justificar, não, mas porque Nestório, ele não quis dizer isso e tal. Mas, aliás, Nestório contestou isso, né? Porque Nestório defendia, na verdade, outra posição. Nestório defendeu outra visão, que não era mãe de Deus, ele sugeriu mãe de Cristo, porque Cristo é eterno. Nesse ponto, eu penso que Nestório, claro, estava correto, né? Mas vamos aqui voltar para a escatologia, né? Porque a cristologia também dá pano para manga. Mas Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, o que diz aí, por gentileza? 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, ou da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, aí você vê claramente que foi dado o domínio para o Filho do Homem. Agora veja, Mateus 24, versículos 30 também poderíamos ler, dentre tantos textos, né? Mas Mateus 24, 30, olha o que o próprio Senhor Jesus falou. 24, 30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, verão o Filho do Homem. Quer dizer que Jesus, homem, é um mistério para nós, né? Jesus continua sendo homem, porque eu já vi gente falando também, não, Jesus veio, cumpriu sua missão na terra e deixou de ser homem. Só que Paulo é claro, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, homem. Ele é o Filho do homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se tornou homem. Então ele é o Deus homem. Mas, irmão Ciro, como que isso pode ser? Jesus continua sendo homem? Pois é. É um mistério. 1 Timóteo 3:16 fala do mistério da piedade, né? Que é o mistério da encarnação do Verbo. Isso é um mistério para nós, mas nós aceitamos pela fé. E a Bíblia é clara ao dizer que o Filho do Homem, ele vai reinar, segundo essa profecia de Daniel. Então, ele vem de maneira visível, como homem, para reinar. Então, Jesus não voltou de maneira invisível, coisa nenhuma. Ele virá. E quando ele vier, ele virá de maneira visível e não invisível. Claro, no caso do arrebatamento, ele será visível só para a igreja. Por isso que nós falamos invisível, mas é invisível para o mundo, mas é visível para a igreja. Só os salvos o verão. Então, ele aparecerá, Hebreus 9, 28, aos que o esperam para a salvação. Não é para todos, é só para os que o esperam para a salvação.
Agora, quando ele descer à terra, sim, todo olho verá, porque ele vem para reinar. Até mesmo os que os traspassaram, ou seja, seus próprios inimigos o verão. Ele vai descer, ele vai julgar, ele vai reinar. Então, todo olho o verá. Todos verão Jesus reinando em poder e grande glória. Então, a sua vinda será visível. Então, não aconteceu no ano 70, muito menos em 1970, que o nosso irmão falou aí. Não sei se ele ouviu alguém dizendo isso. Eu até procurei na internet, pesquisei, já li muitas teorias, né, sobre a volta de Jesus, das próprias testemunhas de Jeová, a profecia de Charles Taze Russell, por exemplo, fundador da seita, de que Jesus viria em 1914 e tal. Depois o Rutherford modificou, falou que ele veio em espírito apenas. Então, isso aí é tese das testemunhas de Jeová, mas no ano de 1970 não encontrei nada nesse sentido. Maravilha! Vamos avançar aqui então, meu pastor, para essa questão, a última da nossa pauta de hoje. O nosso amado irmão aqui diz que um professor, ele fez questão de não mencionar o nome, falou que Jesus voltaria com os anjos e não com a igreja. E para justificar essa afirmação, cita o Códice Sinaítico. Não dá nem para engolir esse negócio. O Códex Sinaíticos é justamente um daqueles manuscritos mais antigos do Novo Testamento que foram encontrados lá no Egito, entre o século IV e o século V, e por serem mais antigos, muitos consideram como sendo os melhores manuscritos. Mas é cerca de o Códex Sinaíticos, o Códex Vaticanos e outros manuscritos, eles são, na verdade, menos de 1% da grande massa de manuscritos, que são cerca de 6.000 manuscritos. Então, eu não apoio essa visão, né, de que os melhores manuscritos são os mais antigos, os mais curtos e os mais complicados, né? É a tese que prevalece na academia. É a tese até daquele grande, não deixa de ser um grande manuscritólogo, né? Que é o Daniel Wallace. É um grande erudito. Mas é uma referência na área, né? Mas eu gosto mais do Dr. Wilbur Pickering, né? Wilbur Pickering, que está velhinho ainda, mas um homem de Deus, está vivo ainda, e já avançado em idade, é um americano que foi missionário também no Brasil, né? No Amazonas, mas que se voltou também totalmente para a missão de cotejar manuscritos, e ele é o autor daquela tradução muito boa que eu tenho aqui na minha biblioteca, também não está aqui perto de mim agora, que é o da família 35, o texto grego da família 35. E ele contesta esse Códex Sinaítico, provando por A mais B que esse material não era de boa qualidade. Por isso que ele foi até descartado, porque os bons manuscritos eles eram recopiados, porque Deus usou as muitas cópias para preservar a sua palavra, como um rio que corre. O rio vai correndo, ou seja, o material ia sendo recopiado, e aquilo que não era bom ficava para trás, que é o caso desses manuscritos aí, o Códex Sinaíticos, o Códex Vaticanos, por exemplo. Eles foram encontrados no Egito, e um deles, na parte de Marcos 16, ali, o chamado final longo de Marcos, está adulterado, outra parte está apagada, e muita gente fica até com receio de pregar naquela parte, ir por todo mundo, pregar o evangelho, porque em algumas bíblias diz que não constam os melhores manuscritos, que são apenas dois, né? O Códex Sinaíticos e o Códex Vaticano. Então tomemos cuidado com isso aí. Então, eu penso que se essa aí é a base para querer justificar, se bem que eu estive olhando o Códex Sinaítico, também eu não consegui,
eu não consegui entender, né? E não fala a respeito. Qual é a base? Porque o texto que fala disso aí é Apocalipse 19:14. Apocalipse 19:14 diz: seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aí, dizer que isso aí é uma referência a anjo, não tem sentido no contexto. Porque quem tem vestes brancas purificadas não são os anjos, porque os anjos não têm do que se purificar. Os anjos são anjos. Os anjos eleitos de Deus, não tem sentido falar do efeito do sacrifício de Jesus para os anjos. O sacrifício de Jesus tem efeito para nós, para os seres humanos, para nós que fomos afetados pelos efeitos deletérios do pecado. Não é o caso dos anjos, porque os anjos caídos, eles não estão mais, eles não têm como ser perdoados e ter as suas vestes brancas. Então, em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia vestes brancas, vestido de linho fino, branco e puro, uma referência a anjos, porque o próprio texto diz, se você ler o contexto aí, que o linho finíssimo é a justiça dos santos, ou seja, é uma referência ao galardão, porque Jesus mesmo disse: aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Então, não há, penso, está claro para mim aqui em Apocalipse, e se você recorrer a outros textos também, então, a própria profecia de Zacarias 14, 4 e 5, e Judas, versículo 14, elas mostram que o Senhor virá com todos os seus santos. É uma referência, claro, à igreja glorificada. Então, são salvos em Cristo. O termo exércitos, aí então é em relação aos santos. Quando o Senhor descer com a igreja, e os santos aí eles são mencionados como que montados em cavalos brancos. Também é uma referência pictórica, né? O linho fino, branco e puro representa então a justiça dos santos. Veja que, só para citar Stanley Horton, que muitos teólogos dizem que os exércitos que seguem ao Senhor são compostos não somente de anjos. Claro que os anjos não deixam de ser um exército do Senhor. O Senhor é o Senhor dos exércitos, no plural. Então a Bíblia menciona a natureza. Claro, a natureza é o exército de Deus. O povo de Israel é um exército do Senhor. Quando Davi enfrentou Golias, ele falou para Golias: tu afrontaste os exércitos do Deus vivo. E Golias estava justamente afrontando Israel. Então, claro que Israel também não deixa de ser um exército do Senhor. Agora, a igreja também. O próprio Paulo falou para Timóteo: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, alistou para a guerra. Porque nós fazemos parte, nós temos a armadura de Deus, capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, etc. Acho que o ventilador ligado. O ventilador está prejudicando. O ventilador está prejudicando, mas está quente aqui demais hoje. Mas então, eu ia citar Stanley Horton, só para concluir. Stanley Horton, em Apocalipse 17:14, ele diz o seguinte: Apocalipse 17:14 identifica os exércitos do Senhor como os remidos pelo sangue do Cordeiro. Suas vestiduras, eu creio que ele quer dizer 7:14, na verdade, né? Linho finíssimo, branco e puro, identificam-nos com a esposa do Cordeiro, em Apocalipse 19, versículo 8. Então, eu creio que fica claro, pastor Hércules, que essa referência aqui não é a anjos, porque os anjos não têm nada de que se purificar. Eles são contexto é igreja. Os eleitos de Deus. Nesse contexto aí é a igreja. É a igreja, com certeza. Pois bem, meu pastor, maravilha. Olha só, um dia depois de completarmos 15 anos de atividade com o Cetário, estamos nós fazendo a nossa live de número 220. Na próxima quarta-feira, vamos realizar a de 221. E eu vou até verificar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui.
que eu estou com o tablet, que eu muito pouco uso ele, mas deixa eu só verificar o calendário aqui, que dia que vai ser o dia... Meu Deus do céu, que dia que vai ser o dia... Onde que eu vou ver isso aqui, gente? Me ajuda aí. Eu estou querendo achar o calendário aqui. Eu vou achar. O que eu estava querendo saber é que dia que será calendário. Achei aqui, ó, calendário. Dia 20 de março. E que, de repente, a gente pode fazer um negócio diferente, né? No dia 20 de março. Vamos ver. Ó, dia 20 de março vai ser uma quinta-feira. Então, nós vamos arrumar de fazer um negócio especial no dia 19. Vamos ver se a gente consegue umas bíblias para sortear para os irmãos aí de novo. E fazer uma festa. Bora lá. Aí o povo se anima, hein? Pronto, dia 19. Vai ser no dia 19. A quarta-feira é dia 19 de março. Mas nós vamos fazer na quarta-feira mesmo. Vai ser no dia 19 mesmo para completar 5 anos, né? Fazer um aniversário de 5 anos de live aqui vai ser uma benção. Até lá nós vamos ter feito mais 4 ou 5 lives, vai ser de número 225, 26 por ali, mas não importa. O fato é que nós vamos estar juntos. É isso. Vamos se organizar. Eu vou verificar depois no calendário se essa data eu vou estar por aqui, porque tem bastante viagem agora esse mês de março, né? E aí eu vou verificar essa questão, mas de repente a gente sorteia no dia 19 mesmo. Eu vou ajeitar isso, na próxima live a gente já começa a divulgar. Vai ser benção. Maravilha. Pastor Ciro, suas considerações finais então, e na sequência já vamos encerrar os trabalhos de hoje. Lembrando que hoje é dia 19 de fevereiro de 2025 e esta é a nossa aula, a live do número 220. É isso aí, eu quero reiterar então aí os parabéns para o nosso CETADB, que está aí completando os seus 15 anos. Que 15 anos de atividade. Fico feliz em ver como Deus tem abençoado o nosso CETADB, né? Parece que foi ontem que começou aquela luta, aquela dificuldade. Ainda existem lutas, evidentemente, mas Deus tem aberto grandes portas, né? Para o nosso CETADB. Está de casa nova aí, né, pastor Arnes? Também. Depois de 15 anos, agora estamos na nossa casa, né? E nós estamos felizes aí com esse grande crescimento do nosso CETADB. Que Deus abençoe o irmão grandemente, a irmã Eliane, né, a nossa vice-diretora, toda essa equipe abençoada que está em Apucarana, todos os apoiadores do nosso CETADB, né? Não podemos esquecer também daqueles que têm apoiado, né, o nosso CETADB, nosso pastor Acioli em Apucarana, né? Que desde o início também apoiou o trabalho, os pastores também ao longo desse tempo, né? As igrejas que têm apoiado, não têm medido esforço. E o pastor Moisés Cecílio aqui também, né? Com certeza. Tem sido também um grande... Um irmãozão nosso. Exatamente. Então, Deus abençoe todos os professores, todos os alunos. E eu louvo a Deus por também aí fazer parte dessa história. E aí, tem até a hashtag que o senhor propôs aí. Seria bom, né? Todos aqueles que são alunos do CETADB que fizessem alguma publicação aí nos seus stories ou mesmo no feed e marcasse o CETADB e colocasse essa hashtag, né? Eu faço parte dessa história. Você que é aluno, você que é professor, porque é uma forma de você também, assim, agradecer a Deus, né? Por essa agência de Deus, agência do reino de Deus na Terra, que é o nosso CETADB. Maravilha, meu pastor. Benção grande, é isso aí. Nós temos uma gratidão muito especial, não é? Pelas pessoas bem próximas a gente, família, pelos irmãos que trabalham conosco. Nós temos vários aqui que estão desde o início, né? Desde o início do CETADB, estão conosco, realizando os trabalhos aqui, prestando o melhor atendimento, o melhor serviço. Também pastores, nós temos pastores que têm seus núcleos que funcionam até hoje. Você citou o pastor Moisés Cecílio. O pastor Moisés Cecílio é o diretor do núcleo número 2. Núcleo 2. O núcleo número 1 é daqui de Apucarana, mas o núcleo número 4, por exemplo, é de Paraguaçu Paulista. O núcleo número 3 é Rio Bonito, no Rio de Janeiro. E assim segue, né? A gente atendendo igrejas não só dentro do Brasil, porque é importante que se mencione, nós atendemos igrejas em todo o território brasileiro. Em cada um dos estados nós temos os nossos
núcleos, e também fora do país, hoje atendendo 25 países com os cursos de teologia em português, espanhol e expandindo. Mas quem tem feito esse trabalho são os pastores que abrem as portas das suas igrejas para que núcleos do curso sejam instalados, irmãos que nos procuram para estudar o curso de forma individual, às vezes porque na igreja já tem um outro curso, ou às vezes porque os seus pastores não têm interesse em ter um núcleo, mas eles querem estudar, querem se aperfeiçoar e buscam através do CETARB esse meio. Então nós temos irmãos que fazem o curso individual, temos alunos que estão inclusive aqui na live, que são alunos de núcleos, porque mencionaram que são alunos de núcleos nas mais diversas regiões aqui do país. Nós somos gratos a cada um dos irmãos que tem dado para nós o privilégio de alguma maneira, participarmos da formação teológica e educacional de cada um de vocês. Obviamente, o pastor Ciro, que está também desde o princípio, né? O pastor Ciro, para os irmãos que não sabem, logo que nós lançamos a ideia do curso, ele já forneceu para nós as matérias que nós temos no curso, as que estudam as teologias sistemáticas. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 livros do curso básico. Depois nós trabalhamos outros módulos, né? Dos cursos médios, do curso também, os cursos ministeriais, curso de escatologia, que nós estamos falando aqui, o curso de jovens, para a formação de jovens pentecostais. Enfim, temos trabalhado junto aí o pastor João Antônio de Souza Filho, que também está desde o início, forneceu grande parte dos módulos do curso básico de teologia, depois também do médio, tem muitas aulas. Pastor Márcio Clauber, que é lá do Rio Grande do Norte, também trabalhou com a gente, gravando aulas, fez para a gente um material específico do curso de Geografia e História, que nós vamos lançar agora já para o próximo mês de março ou abril, quando nós vamos mudar o módulo do curso. Enfim, vários irmãos e irmãs, mas especialmente aqueles que nos têm dado o apoio, que têm indicado. Hoje mesmo eu falei com um pastor que é da Paraíba, de Campina Grande, e ele me indicando um pastor que está à frente de uma convenção em Santa Catarina e que quer o nosso curso na igreja. Então, veja só como é que as coisas funcionam, né? Fato é que nós louvamos a Deus. Eu sou muito agradecido, porque, assim, eu reconheço que tem muita gente mesmo, e quem me conhece sabe muito bem disso, não é querendo, de repente, me colocar numa posição que não é a minha, mas tem muita gente muito melhor do que eu para fazer aquilo que a gente está fazendo aqui. Mas Deus resolveu nos abençoar e coroar de êxito o nosso trabalho, e nós estamos aqui. E ainda que nessas horas eu fico assim meio sério, porque o momento pede isso, né? Mas eu fico muito feliz, a verdade é essa, porque a gente tem influenciado muitas vidas por meio do estudo da Palavra de Deus, né? Da propagação do conhecimento bíblico e teológico. A gente se preocupa em fazer não só o melhor, mas o correto, né? Fazer aquilo que é correto, ensinar a nossa teologia pentecostal, ortodoxa, e estar dentro daquilo que é os fundamentos da nossa fé cristã pentecostal. E é nesse sentido que a gente trabalha. E vou dizer aqui para os irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor, tem dado certo. E nós vamos perseverar em servir ao Senhor. Não é? Vamos perseverar em servir ao Senhor. Pastor Ciro, Deus abençoe. Os irmãos e irmãs que estiveram conosco até aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira próxima tem mais. E nós já vamos divulgar, então, essa nossa proposta, né, de estarmos fazendo uma nova promoção aí para o dia 19 de março, quando nós estaremos completando, não é, o nosso período de 5 anos fazendo lives aqui, que se tornaram aulas e que tem sido um tempo de estarmos juntos. Deus abençoe a todos. Pastor Ciro, aquele abraço. Amém. A paz do Senhor Jesus.